Bom, vamos então à correção da aula 7, que foi a aula do portfólio. Questão 1. Alguns compostos, quando solubilizamos em água, geram uma solução aquosa que conduz corrente elétrica. Dos compostos abaixo, quais em solução aquosa conduzem corrente elétrica? Bom, para conduzir corrente elétrica, como nós vimos, eles precisam ser formados por ligação iônica, e aí eles conseguem conduzir corrente elétrica tanto no estado líquido quanto em solução aquosa. Ou se eles forem ácidos, né? Se for um ácido, consegue conduzir corrente elétrica também, ou uma base, se estiver em solução aquosa, por meio da ionização e dissociação iônica, tá? Dessas substâncias que estão aí, nós precisamos identificar, então, quais vão se encaixar nessas duas opções, ou por serem ácidos, ou por serem base, né, que vão estar em solução aquosa e conseguem conduzir corrente elétrica, ou serem sais. Bom, as substâncias são as seguintes: A1, que é o Na, mais o SO4, 2-, né, é um sal, formado por ligação iônica. A substância 2 não é, porque ela é formada por ligação covalente. A substância 3 também não é, e para quem assistiu a última correção da aula 6, verificou isso, porque é uma substância que não conduz corrente elétrica. 4 conduz, é o K+, mais o NO3-, né? A 5, ela é uma substância que a gente não falou especificamente dela, porque vocês vão compreender mais quando chegar lá no terceiro ano. Ela é o ácido acético, que é um ácido, né? Como o próprio nome diz. É um ácido que nós não vamos entrar em detalhes nela agora, porque é formada por composto, é um composto orgânico, né? Mas só por curiosidade, ela também conduz corrente elétrica, porque é classificada como ácido, tá? E eu tenho também substância 6, que é o NaCl. É o famoso sal que nós vimos tanto lá em ligação iônica quanto nos sais, na aula de sais, né? O Na+ e o Cl-. Ok. Questão 2. Ele pede o seguinte, que considerando os compostos abaixo, faça a associação correta. Ele quer saber quem sofre a dissociação iônica e quem sofre a ionização. Dissociação iônica vai sofrer aqueles compostos que são formados por ligação iônica, e aí eles vão simplesmente se separar, se dissociar. Bom, quem são? Os sais e as bases. E eu vou circular de vermelho, tá? Então, vou colocar aqui que vão ser de vermelho. Quem são os sais e as bases? Eu tenho aqui o NaCl, que é um sal. Quem mais? Eu tenho o Na2S, que também é um sal. O KOH, que é uma base, ó, termina em OH. Tenho aqui o CaCl2, que é um sal também, beleza? Bom, e ionização são aqueles que não são formados por ligação iônica, né? São formados por ligação covalente, mas que vão sofrer ionização. E são os ácidos. São ácidos. Então, eu tenho o HCl, eu tenho o H2S, eu tenho o NH3, e o NH4OH, tá? Todos eles são classificados como ácidos ou porque são formados por ligação covalente, beleza? Bom, questão 3. Julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. A. Algumas substâncias moleculares ou formadas por ligações covalentes podem formar soluções iônicas quando dissolvidas em água. Certinho. Exemplo, os ácidos, né? Quando dissolvidos em água, eles separam os íons, tem a formação de íons ali. A condutibilidade de corrente elétrica
apresentada pelas soluções aquosas é explicada pela presença de íons livres na solução. Corretíssimo! É exatamente isso que vai favorecer eu poder conduzir corrente elétrica, que é a presença de íons livres na solução. C. O HCl em solução aquosa não conduz eletricidade porque é molecular? Falso! Apesar dele ser um composto molecular, quando ele é dissolvido em água, ele consegue conduzir corrente elétrica, porque você tem a ionização. O HNO3 conduz corrente elétrica em meio aquoso. Verdadeiro. O NaCl conduz corrente elétrica no estado líquido, no sólido e no meio aquoso. Falso, porque no estado sólido ele não conduz. O NaOH conduz corrente elétrica em solução aquosa porque sofre a ionização. Falso. NaOH é uma base que não sofre ionização, ela sofre dissociação iônica. Dissociação iônica. Beleza? Bom, questão 4. Os ácidos, segundo a teoria de dissociação de Arrhenius, são compostos moleculares que, ao ser dissolvidos em água, geram íons H+. Como é chamado o processo de formação de íons que ocorre quando o ácido é dissolvido em água? Simples. Ionização. Questão bem tranquila essa, né? Nós já estávamos falando sobre ela, bastava só relembrar aí tudo que nós estávamos já resolvendo nas outras atividades. Questão 5. Sobre os compostos abaixo, julgue os itens a seguir. A. Quando dissolvido em água, o composto 2, o O2, forma uma solução aquosa com ótima capacidade de conduzir corrente elétrica. Errado. Por quê? Porque o composto 2 ele é composto formado por ligação covalente e ele não é um ácido. E aí eu não consigo liberar íons ali para conduzir corrente elétrica. D. O composto 3 é um sal de metal. O composto 3 aqui é um sal de metal alcalino que, dissolvido em água, dá origem a uma solução eletrolítica. Certíssimo. Sal de metal alcalino, né? O potássio, metal alcalino, que quando ele é dissolvido em água, ele consegue formar uma solução eletrolítica, que é aquela que é capaz de conduzir corrente elétrica. Então, correto. C. O composto 5 corresponde à dissolução da amônia em meio aquoso. Exato. Eu tenho aqui, quando eu tenho a mistura da amônia com água, né? Então, é exatamente ele. Então, tá certinho. Composto 1 é uma base de arrênios, na qual a hidroxila está ligada a um elemento altamente eletronegativo. E aí, para isso, eu preciso lembrar vocês sobre a eletronegatividade. Lá no segundo bimestre, nós vimos a questão da eletronegatividade, que ela aumenta de baixo para cima e daqui para cá. O elemento mais eletronegativo é o flúor. Quanto mais próximo o elemento está do flúor, mais eletronegativo ele é. Só que ele está falando aqui do Na. O Na está mais ou menos aqui, ó. Ele está bem longe do flúor. Então, ele não é altamente eletronegativo. Isso aqui está errado. Beleza? E para a gente encerrar, questão 6. A ilustração representa um fenômeno muito discutido atualmente. Responda. Qual é o nome desse fenômeno? E aí você vai lembrar. Tem um textinho nessa aula, na aula 7, que eu pedi para vocês lerem, que fala justamente sobre ele, que é o efeito estufa. Bom, dê 2 nomes para o gás indicado, que estão indicados aí nessa imagem. Está um pouquinho diferente, um pouquinho difícil de enxergar aqui, mas eu acredito que no PDF de vocês esteja melhor. É o CO2. Nós, na nossa aula, quando nós falamos de óxidos, nós não
aprofundamos na nomenclatura, mas por curiosidade, acredito que vocês tenham observado, tenham pesquisado, tenham encontrado que o nome do CO2 é gás carbônico, né? O famoso gás carbônico. Opa, gás carbônico. Ou a nomenclatura dele, ele é conhecido como dióxido de carbono. Opa, de novo, dióxido de carbono. Bom, C, o que ocorre na superfície terrestre devido ao aumento da concentração de CO2 na atmosfera? Vai acontecer aqui o aumento da temperatura. Temperatura. Por conta das alterações como consequência das mudanças ou das alterações ambientais. Ficou bem pequenininho, mas eu vou repetir. O que vai acontecer quando aumenta a concentração de CO2? Um aumento da temperatura como consequência das alterações ambientais. Vou colocar mais para cá. Letra D. Responder aqui embaixo, né? Cite duas causas responsáveis pelo aumento da quantidade de CO2 na atmosfera. Então, duas causas mais comuns é a utilização de combustíveis fósseis e o desmatamento. E para fechar, letra E. Qual a fórmula e o nome da substância originada na reação de água da chuva com CO2? Que é água da chuva, né? Mais CO2. O que vai formar? E aí, a substância, a fórmula dela é H2CO3, que é o ácido carbônico. Ok? Com isso, então, encerramos a correção da nossa aula 7.